Sabe aquela sensação de que em muitos relacionamentos a conexão emocional de verdade parece algo muito, mas muito difícil de alcançar? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que tenta responder justamente a isso, a vontade de mudar, da incrível Bell Hooks. E olha, pode se preparar, porque as ideias desse livro talvez virem de cabeça para baixo muito do que a gente pensa sobre homens, masculinidade e amor. Vamos partir dessa pergunta que, convenhamos, muita gente já deve ter se feito. Por que, afinal, essa conexão profunda parece tão distante às vezes? Pois é exatamente para tentar desvendar esse mistério que a Bell Hooks escreveu esse livro. Então, para a gente entender o raciocínio dela, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai ver um desejo universal por amor. Depois, vamos ao diagnóstico do problema. Em seguida, entender o custo emocional disso tudo, para então descobrir a tal vontade de mudar e, por fim, sonhar com uma nova forma de masculinidade. Ok, vamos começar pelo básico do básico. O ponto de partida da Bell Hooks é algo que todo mundo consegue entender. Aquele desejo profundo, universal, que a gente tem por amor, por conexão. Especialmente quando a gente pensa na dinâmica entre homens e mulheres. E a análise dela já começa com essa afirmação que é bem poderosa. Ela diz que existe uma espécie de fome, muitas vezes silenciosa, pelo afeto que vem dos homens. É uma necessidade que, mesmo sem a gente notar, acaba moldando a dinâmica da maioria das nossas relações. E o que acontece quando esse desejo não é correspondido? Aí surge o que a Hooks chama de fome emocional. Isso faz com que as mulheres se sintam desapontadas e acabem dando um valor enorme para qualquer migalha de atenção, porque, no fundo, elas foram ensinadas a esperar muito pouco. Certo, então de onde vem todo esse problema? Segundo a Hooks, o grande erro é a gente achar que a culpa é de um homem ou de outro. Ela aponta para algo muito maior, um sistema. Um sistema que ela chega a diagnosticar como uma espécie de doença social que afeta todo mundo. E ela define o que é o patriarcado de um jeito bem direto. Para ela, não é só uma ideia no ar, não. É um sistema ativo que funciona e que é bem prejudicial. A base dele é essa crença de que homens são superiores, e é isso que justifica o controle e o domínio deles sobre as mulheres. Agora, o mais interessante, ou talvez o mais chocante, é entender como esse sistema se mantém. Ele não é sustentado só por homens. Segundo a autora, o patriarcado ensina todo mundo, desde criança, qual é o seu papel. Ele usa intimidação e, no limite, a violência para continuar de pé. E o mais doido é que homens e mulheres acabam muitas vezes, sem nem perceber, ajudando a manter essa estrutura. Mas, olha, se engana quem pensa que esse sistema só prejudica as mulheres. E é aqui que a análise fica ainda mais profunda. A gente vai ver agora o preço emocional que os próprios homens pagam por viverem dentro dessa masculinidade tradicional. E olha, o custo é bem alto. É só a gente olhar para a infância para entender como essa divisão toda começa. De um lado, os meninos ouvem seja forte, seja assertivo, não chora. Do outro, as meninas ouvem seja boazinha, seja cuidadosa. O resultado disso? Um verdadeiro abismo emocional entre os gêneros, criado desde cedo. E a consequência psicológica disso para os homens é devastadora. Eles são ensinados que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Então eles aprendem a reprimir, a engolir o que sentem. Só que isso não os deixa mais fortes. Pelo contrário. Por dentro, o que cresce é um conflito enorme, que muitas vezes se manifesta como solidão, medo e, no fim, agressividade. E aqui está o ponto crucial, talvez a ideia mais forte do livro. A Hooks conecta a violência masculina, que é um problema social enorme, com o sofrimento individual que esse condicionamento causa. A violência, para ela, não surge do nada. É como se fosse um sintoma trágico, um grito de socorro de homens que nunca tiveram suas necessidades emocionais levadas a sério. Mas o livro não para só no diagnóstico, que já é bem pesado. A grande força da obra da Bell Hooks é ser também um chamado para ação, para cura. Então vamos ver agora qual é o caminho que ela propõe para essa transformação tão necessária. A autora desenha um caminho bem claro, em 4 passos. O primeiro é reconhecer. Admitir que se tem necessidades emocionais e o direito de sentir. O segundo é rejeitar conscientemente todo aquele condicionamento tóxico. O terceiro é resgatar a integridade, ou seja, valorizar quem se é de verdade e não a performance que se entrega. E por último, cultivar o amor próprio, que é a base de tudo. E aqui vem um ponto muito importante, um alerta que a Hooks faz sobre responsabilidade. As mulheres podem e devem ser aliadas nesse processo todo, claro,
Mas a mudança de verdade, a decisão de fazer diferente, é uma escolha que só os homens podem fazer por si mesmos. É um trabalho que vem de dentro. E todo esse raciocínio nos leva à visão final e talvez a mais poderosa do livro, que é a proposta de uma masculinidade radicalmente nova. Uma masculinidade que redefine o que é força e a coloca no amor. Essa imagem consegue capturar bem a essência dessa masculinidade conectada que a Bell Hooks imagina. E a ideia aqui é que a mudança não é só individual, é uma transformação que tem o poder de se espalhar, de curar e de reestruturar a sociedade como um todo. E como seria então essa nova masculinidade? Bom, seria uma que abraça a expressão das emoções, que não tem medo de sentir. Uma que entende que vulnerabilidade não é fraqueza, muito pelo contrário, é um ato de coragem. É a partir daí que se pode criar um mundo mais justo, mais compassivo para todo mundo. Um mundo onde a conexão genuína finalmente se torna possível. E para a gente fechar, fica essa pergunta. Uma provocação que resume a mensagem central do livro. É uma reflexão que nos convida a reimaginar o que realmente significa ser forte.